Todos os dias quando o sol aponta, 4 amigos logo se levantam pra preparar um bom café. Veja quem é Dora, Ale, Henrique e Marcelo. Se revezando fazem o café. Ele é forte, doce e saboroso. Tem convidado e chefe, veja o que é. É o café com evangelho. É o café com evangelho. É o café com evangelho. Intérpretes em libras tem. Nós escutamos tão belas palavras, reflexões que chegam ao coração, nos incentivam a querer ser melhor, a evoluir e ser um bom cristão. É o café com evangelho. É o café com evangelho. É o café com evangelho que fortalece a nossa fé. Olá, queridos, bom dia para todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com o Evangelho nesta manhã desta quarta-feira, dia 29 de outubro. Reunidos estamos para celebrar esse dia, apesar de todas as dificuldades, né? Os noticiários, principalmente para quem é do estado do Rio, né, da capital, tivemos ontem tantas intercorrências. Então, às vezes o coração amanhece no dia seguinte assim, angustiado, mas há sempre um novo dia, há sempre um propósito para tudo e a gente precisa manter, né, o barquinho a navegar nessas águas aí da vida, desse planetinha, e seguir adiante com fé em Deus, né? Não podemos esmorecer, vamos, enfim, seguir. Não vamos deixar a peteca da vibração cair e vamos seguir adiante. Vamos embora. Eu vou fazer uma pausa aqui dos meus falatórios para fazer a nossa audiodescrição e assim a gente também abraça os amigos deficientes visuais que estão com a gente e que acompanham pelas redes de áudio. Nós estamos numa tela retangular, divididos em 3 retângulos na tela principal. No canto superior, do lado esquerdo, está escrito o nome do programa em letras pretas, Café com Evangelho. Eu estou abaixo. Sou a Dora. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, curtinhos, com uma mecha branca aparecendo já na frente. Eu uso um óculos de grau de armação redonda e cor vermelha, visto uma camisa cinza e o fundo da minha tela é uma parede branca com alguns violões, 2 violões penduradinhos à minha direita. Do meu lado, no canto superior direito, está Marcelo, que é um homem branco de cabelos curtos, castanhos, com alguns fios prateados. Ele usa um óculos de grau de armação levemente achatadinha, de bordas arredondadas, barba e bigodes espessos, grisalhos, veste uma camisa num tom bem claro, parece um cinza bem clarinho, e o fundo da sua tela é uma parede branca com alguns quadros compondo o cenário. Abaixo de nós, centralizado, está o nosso convidado de hoje, o Max. Ele é um homem branco, de cabelos bem curtinhos, né, com a entrada calva na frente. Ele usa uma camisa branca e o fundo da sua tela é uma parede branca com um quadro atrás, numa moldura em madeira, um quadro que me parece representar uma pintura ali de um nazareno. Abaixo de nós estão passando aí os comentários da tela, sem problema. Quer seguir, Marcelo? Não? Não, é porque eu faço 2 coisas ao mesmo tempo, eu falei, às vezes tá me ajudando aí, não tem problema não. Então, abaixo de nós passam os comentários aí do nosso chat, né, no canto inferior da tela. Fim da audiodescrição. Você sabe que a vida às vezes dá umas reviravoltas, né? Tanto em âmbito pessoal quanto no coletivo. Ter esse momento aqui diariamente, de uma forma talvez até egoísta, eu diria,
é muito bom, é muito... situa a gente, né? E para além do estudo do Evangelho, o fato da gente encontrar com os nossos amigos e poder ter 5 minutos de soltar assim, desabafar um pouquinho, dá uma aliviada. Marcelo, obrigada, viu, pela sua acolhida aí nessa manhã. Muito obrigada, querido. E Max também. Ô, Dora, a recíproca é verdadeira. Porque a vida é difícil. Gente, é uma frase, se a vida fosse fácil, não era vida, era miojo o nome dela, né? Ficaria pronta em 3 minutos e não fica. E é a vida da gente, é o Rio de Janeiro, é o estado do Rio, nas suas lutas construídas. A gente vê um ato de violência ontem na cidade do Rio de Janeiro, a gente vê uma construção para chegar àquilo. Então, assim, a gente precisa repensar no material que nós estamos usando para a construção, nos construtores que nós estamos botando para gerir a obra, porque é uma obra, governar o município é uma obra, governar um estado é uma obra. Estamos aqui para falar sobre política, mas o estado do Rio de Janeiro, que já tem 5 ou 6 ex-governadores presos ao término dos seus mandatos, é sinal que nós estamos escolhendo mal. E está na hora de nós começarmos a usar o Evangelho para começar a pensar em gestão pública. Porque não é impossível dissociar. É impossível dissociar política pública com política do Evangelho. O Evangelho é para o excluído. O Evangelho não é para empurrar o excluído para um morro. Os morros do Rio de Janeiro, que nós tanto criticamos, nascem de uma exclusão social, quando se deu a alforria dos negros lá na escravidão. Então, você tem desde 1888 sendo formado a exclusão nas áreas de morro. A gente fala das comunidades do Rio de Janeiro como se elas tivessem iniciado há 20 anos. São comunidades que vêm sendo consolidadas desde 1888, quando foi assinada uma lei liberando os negros, mas não preparando inclusão. Então, quando você faz uma audiodescrição, Dora, você faz uma fala inclusiva. Quando nós temos um intérprete de Libras, nós temos uma atividade inclusiva. Quando a gente isola uma comunidade no morro, nós temos uma ação excludente, separatista. E ninguém quer que o morro venha para o asfalto. Então, veja, está tudo do errado do princípio. Se nós não fizermos um reset e recomeçarmos o nosso olhar inclusivo, violência, a gente viu ontem uma invasão e redundou em 60 e tantas mortes. E não resolveu o problema. Acordamos com o mesmo problema. Porque isso daí é a exclusão. Então, o Evangelho ele é inclusivo. Aí a gente vê aqueles espíritas que sobem ao morro para levar sopa, mas querem que o pobre fique lá. Não quer que desça. Vamos lá fazer o nosso trabalho de comunidade, mas deixa a comunidade lá. E isso daí é uma fala excludente. Estamos vivendo um projeto de exclusão social. E hoje está tudo explodindo aí e culpando pessoas, quando a culpa está lá na família imperial brasileira que não programou com o que seria feito com essas pessoas libertadas. Enfim, tem quase a idade do espiritismo isso. Max, querido, bom dia. Não era para nós falarmos sobre políticas públicas e evangélicas, mas, infelizmente, nós estamos vendo o reverberar das nossas iniquidades, da nossa indiferença e da mudez social que a miséria brasileira ocupa. Ela é muda e ela é invisível. E aí, quando se torna visível por isso. E aí, no final, fica todo mundo procurando quem gerou, quem pariu essa confusão, né? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Dora. Bom dia, amigas e amigos.
não tenhamos, como diz o outro, a dúvida de que as coisas irão se resolver, né? Como nós temos o Evangelho em mãos, nós sabemos que tudo passa, que tudo tem seu tempo, mas que precisamos agir, né, com a nossa força do Evangelho, mostrando a nossa condição individual para que o coletivo todo se junte e aconteça, né? Porque o coletivo se fará das ações individuais. Quando todos tomarem consciência da necessidade desse processo de nos tornarmos todos irmãos, a fraternidade que nós tanto ouvimos no Evangelho, que será até o título de nosso encontro de hoje, nós teremos esse processo se realizando sem que se utilize a força, sem que se utilize esses processos que estão sendo até hoje a meta das nossas autoridades. A meta deveria ser aquela que Jesus nos legou, com tranquilidade, com serenidade, mas com firmeza de propósito, fazendo tudo que temos que fazer para que as coisas possam mudar ao seu tempo de maneira suave, não fazendo absolutamente nenhum movimento que tenha belicosidade no meio. Muita paz. Muito bem, amigos. Vamos lá, né? Então, vamos estudar. Obrigada, Max, pela sua disponibilidade de estar com a gente mais uma vez. O tema de hoje, ele está no livro Pão Nosso, no capítulo 141. Chama-se Amor Fraternal. É o comentário de Emmanuel acerca da Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Então, estamos precisando, né, desse tema. Nada por acaso. Vamos ver o que Emmanuel nos traz hoje. Marcelo, você faz uma prece, querido? Por favor. Vamos orar atualmente pelo espírito protetor do Rio de Janeiro, que na verdade não deve ser um só, né? Deve ser uma falange atuante. E olha, gente, que o nosso lar, segundo o espírito André Luiz, está nessa área, hein? Olha, a coisa é isso daí. Nós agradecemos imensamente a Jesus as situações que se sinalizam, porque elas mostram quanto nós ainda não aprendemos, Senhor, e fracassamos, mas que se acenda em nós um alerta sobre o olhar fraternal, mas não o olhar omisso, Senhor. Nós olhamos o outro com amor, mas nunca com indiferença e omissão. Que o Senhor nos guie, nos oriente ao companheiro que veio fazer a reflexão da manhã de hoje, e a nós que seguiremos as abordagens e as inserções à fala do nosso irmão. Graças a Deus. Muito bem, texto na tela. O texto está num retângulo preto e letras brancas. Max já está acostumado, graças a Deus já sabe como é que funciona. Faz a leitura, depois você pode começar aí suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Dora. Obrigado, Marcelo. Então vamos à leitura. Permaneça o amor fraternal. É uma carta de Paulo aos Hebreus, que está contida no capítulo 3, versículo 1. Ensina-nos, Emmanuel, as afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isto mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição,
da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros. Sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Emmanuel. Então, nós temos aqui uma passagem que, como vocês já disseram, não é por acaso, né? Está bem na nossa realidade presente, em que nós ainda estamos com esse amor, entre aspas, que ele chamou aqui de amor de afeições violentas, esse fenômeno que ainda existe na Terra, que nasce no seio de uma família, ele repercute na sociedade. Porque se nós não aprendemos a nos amar dentro do lar, se há aquela situação em que a mãe e o pai protegem excessivamente o filho, desconhecendo o significado profundo da palavra equilíbrio, se um casal não se confia em que um se enciuma do outro e toma decisões que às vezes levam a situações gravíssimas, se, enfim, as relações entre as pessoas ainda é cheia de movimentos primitivos que ainda carregamos em nós, as afeições são claramente, como disse Emmanuel, violentas. Mas a meta do Evangelho é aquela meta em que nós somos convidados a olhar o outro como irmão e não vinculado no processo atual da nossa realidade da existência presente. Por isso que ele diz no final que nós temos um processo que chama-se reencarnação, em que os títulos afetivos, eles se modificam constantemente. Hoje somos pais que protegemos excessivamente filhos. Amanhã seremos filhos daqueles mesmos pais, que seremos filhos daqueles que fomos os pais antes, que eram nossos filhos atuais. Enfim, os papéis mudam, mas o aprendizado que o Evangelho nos convida continua o mesmo. E para que a gente mude esse estado de coisa, é preciso que intimamente cada um de nós se internalize de que esse amor fraternal, ele se constrói a longo prazo, mas não sem o nosso esforço pessoal. Nós precisamos fazer a nossa parte, compreendendo que somos, antes de serem pais, filhos, irmãos, esposas, nós somos irmãos uns dos outros. E é esse que o Emmanuel chama de apelo evangélico. Ele é aquele movimento que nos chama a ver o outro como irmãos. Se o outro se alegra, nós nos alegramos com ele. Se o outro se entristece, nós temos a compaixão para com ele. Sentimos a dor dele em nós. E assim, fazendo o esforço em relação ao outro, nós vamos construindo essa fraternidade pura, que disse Emmanuel, que é o sistema mais sublime das relações entre as almas. Então, é esforço íntimo de cada um, depois de conhecer, porque depois de conhecer o Evangelho, nós precisamos refletir, meditar sobre ele, para que ele possa ser sentido em nós. Uma vez sentido, aí sim nós temos condições de vivê-lo sem pestanejar. E isso exige esforço individual e exige tempo de maturação. Maturação do que se chama senso moral, como Allan Kardec colocou no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ou, como ele chamou, de maturação da sensibilidade. Almas sensíveis já conseguem transitar nessa fraternidade pura que Emmanuel nos colocou. Não é mesmo, Dora? O botão não queria abrir do microfone. É mesmo. E eu fico pensando, né, quando a gente lê isso, o quanto que a gente ainda está distante de compreender esse amor. O nosso amor, ele passa pelos nossos interesses pessoais ainda. Ele não é um amor livre dos interesses pessoais. É um amor egóico. O pai que protege demais o seu filho e que fala farinha pouca, meu pirão primeiro, ou seja, primeiro meu filho, depois o filho dos outros,
ele passa mais pelo meu do que pelo filho. Então, eu acho que a dificuldade da gente compreender o processo da reencarnação é a gente deixar de lado esse apego, esse sentimento de posse que fica disfarçado no amor. Quando a gente se apega, aí eu vou falar do filho, porque estava escrito ali, né, sobre essa questão de prejudicar os filhos, de tanto ficar em cima, a gente esquece que na oportunidade reencarnatória, muito provavelmente a gente não veio ao longo de todas as existências sempre na condição de pais dos nossos filhos. Eles tiveram outros pais, outras mães, né? Nós amamos nossa mãe, mas quem sabe se não tivemos outra mãezinha e temos outra mãezinha no plano espiritual. Isso é maravilhoso, mas na cabeça do sujeito que é muito possessivo, aquilo é inadmissível. Eu me lembro do romance, né, da série André Luiz, Entre a Terra e o Céu, em que um rapaz lá, o senhor, fica viúvo, ele casa-se de novo com a Zulmira, ele tem 2 filhos, né, desse primeiro casamento, que ficaram órfãos de mãe, que era o Júlio e a Evelina, e a Odila, que era a primeira esposa desencarnada, ela vira uma obsessora da família. Aquele amor, entre aspas, que não era amor. Como é que você pode amar alguém que você prejudica de todas as formas? Como é que você pode amar alguém prejudicando o caminho para a felicidade dessa pessoa? E durante muito tempo, Odila ficou na condição de obsessora do grupo familiar. A filhinha fazia prece pela mãe, achando que a mãe era uma benfeitora do lar. Aí eu fiquei sabendo pela primeira vez do conceito de prece refratária. Você faz a prece para um, mas ele não está em condições de receber, o outro recebe e te atende, né? No caso, os mentores que estavam envolvidos ali é que falaram, cara, a Evelina está fazendo preces, aí o Odila não consegue nem receber. Mas a gente precisa fazer alguma coisa das preces dessa menina. Então, às vezes, a gente, numa desculpa de amar, a gente está só, na verdade, num processo egóico de posse. E isso é assim, gente, em tantas situações. Assim em amizade, assim em instituição. Às vezes você diz assim, eu amo essa instituição, ela é minha vida. Mas tem um apego imenso. Não consegue dar um passo, não consegue passar um bastão, não consegue ouvir uma opinião diferente, não consegue nada porque acha que tem um amor imenso, mas não é um amor. É só um apego, como disse Marcelo esses dias aqui, que eu estava ouvindo nos cafés que eu perdi. Não era amor, era cilada. Diga aí, Marcelo. Você já reparou como é que funciona chantagem emocional de mãe com filho? Funciona assim: se eu pegar você fumando maconha, eu morro. Porque o problema nunca é sobre ele, é sobre você. Eu não aguento ver você sofrendo. Então, você veja, quando a gente usa essa carga de amor e usa chantagem, na verdade, o amor que você sente nunca é pelo outro. É o alto amor onde você... Algo como assim, se eu tiver que visitar você algum dia numa penitenciária por um crime que você fez, eu não vou aguentar. Ou seja, é como se eu fosse sofrer mais pelo delito do Max do que o Max sofrerá preso. E isso, você volta à questão de orgulho e egoísmo. Toda a chantagem emocional que nós usamos para conter a violência nunca é sobre o outro, é sobre o que você vai sentir. É isso que eu recebo pelo que eu te ofereci. Tudo é o ego, tudo é o eu, tudo é o eu. E a gente diz que isso é amor. E aí vem o Emmanuel convidando a gente ao ponto de equilíbrio.
ao equilíbrio. Vamos, e o equilíbrio é quando você pontua todos os lados. É quando você pontua todos os lados. Me lembro, quando menino, que a mãe falava assim, você tem que estudar, porque eu não vou estar sempre aqui para te socorrer. E quando às vezes é bom você dizer, você tem que estudar, porque é possível que no futuro mamãe precise de você. E aí é possível que as situações tomem inversões e você divida o plano de responsabilidade. E dentro dessa perspectiva, Dora, quando a gente olha as mães da gente, pensam que elas não vão ser nossas mães no futuro, a gente também tem que pensar que as nossas mães são os nossos filhos do passado, porque às vezes você se vê em relação maternal com a mãe, principalmente quando as mães entram numa dinâmica de envelhecimento. Né? Estamos vivendo isso hoje, eu particularmente vivo isso hoje, a Alessandra vive isso com uma intensidade muito maior. Quando a gente vê essa transformação da dinâmica, não só do que virá, mas também de onde veio. De onde veio. E é muito nítido quando você vira espírita e quando você começa a compreender o espiritismo, a peculiaridade do olhar maternal que você tem para com os filhos. Você tem 3 filhas. Você as ama da mesma forma. Mas tem uma, você não precisa revelar o nome, que conhece seu pensamento. Tem a outra que é desafiadora. Então você percebe o quanto esse jogo de relações afetivas ganha contornos dentro do projeto da reencarnação. Isso é muito louco, porque aí você fica se perguntando assim, mas meu Deus, nós estamos aplicando a mesma educação e elas estão reagindo diferente. Eu aplico a mesma regra. Uma cede, a outra finge que cede, e a outra levanta o dedo e diz, aqui não, violão, você está invadindo o meu espaço sagrado de individualidade. Então, esse é o processo da gente começar a ver desse excesso de preocupações, como o Emmanuel fala. Isso é muito difícil, quando você vê, às vezes, uma mãe, abre aspas, desistir de um filho, abre aspas. A gente vê muito isso hoje. Filhos de 30, 40, 50 anos, que são verdadeiros filhos pródigos, que estão aí soltos no mundo por opção própria. E às vezes a mãe é criticada. Parei de criticar. Faz um tempo. Gente, como é que essa mulher abandonou esse filho? Não é abandonou. O que você vai fazer com um filho de 50 anos que escolheu a cocaína? Com 50 anos de idade. Você não pode olhar para ele como se ele tivesse 5, quando ele estava sob a sua completa responsabilidade. E eu acho que a gente tem que começar a compreender que chegará uma hora que o amor é esperar. O amor é esperar. Vamos fazer? Mas agora você tem que esperar, você não tem mais o que fazer. A gente vê Mônica e Agostinho, também conhecido como Santa Mônica e Santo Agostinho. Os escritos dizem que Santa Mônica levou mais de 20 anos orando pela conversão do filho. E quando Agostinho se converte, transforma-se no maior filósofo do cristianismo, o maior pensador do cristianismo. Santo Agostinho já era brilhante há 1.700 anos atrás. Imagina ele hoje. Então, assim, esse amor fraternal é um amor que age, mas também é um amor que aguarda. Porque o problema é que a gente não consegue esperar no amor. Esperar no amor. A gente acredita por prepotência, por arrogância, por excesso de confiança, por orgulho, que eu vou dar um jeito nisso. E eu não vou dar um jeito nisso. Porque não tem jeito para dar. Eu posso me apresentar, eu posso me expor,
impor, mas eu não vou dar um jeito nisso. Eu estou tendo que lidar com essa questão de eu não vou dar um jeito, que eu vou ter que esperar, e para mim está sendo muito difícil com relação à saúde de minha mãe. Em determinado instante eu me pego querendo ser mais do que eu posso, mais do que eu consigo. E eu tenho que esperar laudos, esperar medicamentos, esperar tratamentos e exercer um amor que equilibre isso tudo. Como é difícil. Como é difícil. Max, como é difícil nós entendermos que o amor verdadeiro é o amor que age, mas também é o amor que aguarda. O problema é que a gente não ama. Sabe quando é que a gente não ama, Dora? É quando a gente desiste, inclusive de esperar o outro. E você fala assim, eu não vou desistir nunca de você. Eu vou insistir que você faça a transformação. De repente eu tenho que parar, ficar ali, ó. Marcelo, você desistiu? Não, Dora, eu estou te esperando. Que agora eu não posso fazer mais nada. O que eu tinha para fazer, eu fiz. A hora que você quiser, ó, o Max, a hora que você resolver, te amo, meu irmão. Vem para cá. É o filho pródigo. Sei, né? Você imagina, Max, que Jesus vai estar sentado no meio-fio, triste, porque está desconsolado que a gente não vai até ele? Não, ele faz esse amor aí, que aguarda. Tem um livro acho que é Hilário Silva, que conta um sonho de Eurípides Barçanufo, isso, e que Eurípides é levado aonde Jesus estava, e Jesus encontra, não no meio-fio, como você falou, mas Eurípides encontra Jesus triste, com uma apresentação que ele nunca esperava encontrar. E ele, em pensamento, começa a dialogar, ele não sentia nem condição de posição de estar ali, de tão humilde que ele era, e ele, em pensamento, começa a dialogar sobre por que Jesus estava triste. E aí ele começa a pensar nas pessoas que fizeram mal, os Gengis Khan da vida, os que assassinaram o próprio Jesus, enfim, toda aquelas personalidades que a gente conhece na história, que foram responsáveis por muito sofrimento, como estão sendo até hoje. E ele diz que não está chorando por esses, que na maior parte deles, muitos deles já se recompuseram e já estão em outras sequências encarnatórias e já estão quitando-se com a lei. Ele pergunta, então por que chora, Senhor? E ele diz, choro pelos que conhecem o Evangelho e não levam esse Evangelho para onde deveriam. Então, se você é uma pessoa que já está aqui participando desse programa, que você tem, por pouco que seja o contato com o Evangelho, enfim, que você já sente, não é uma questão de saber mais, que você já sente que você é parte de um todo, e que o todo se equilibra entre si, e esse todo se equilibrando entre si com o maior, que é o Pai, é o que nós chamamos de harmonia. Tem um espírito que disse isso no século XIX. Harmonia é o equilíbrio entre as partes e das partes com o todo. Se nós não conseguimos esse equilíbrio que Emmanuel nos referiu, fazendo o que é possível fazer, cada um dá conta do seu tamanho. Você não tem que se martirizar porque não deu conta de solucionar o problema do seu filho, que se entregou por aquele caminho, que você usou todos os seus recursos, todas as suas possibilidades, quantas noites mal dormidas, quantos cabelos brancos vieram antes da hora por causa daquele filho. Mas eu gostaria de lembrar também que no livro Ave Cristo, quem não leu, por favor, gente, não perca a oportunidade. Quem leu, leia mais 10 vezes. É um livro preciosíssimo de Emmanuel, em que tem um caso de um filho pródigo que estava perdido na terra há séculos. E o benfeitor dele, entre aspas, pai espiritual dele, intercede por ele junto a Apócrito, que é um dos responsáveis pelos processos. Isso à época, praticamente pouco depois de Jesus, 200 anos depois de Jesus, e ele pede para que esse menino tenha de novo a oportunidade de tê-lo como pai próximo dele, para poder tentar trazê-lo para Jesus, trazê-lo para a vida que ele tinha perdido. Lá naquela época ele cultuava os ídolos romanos, né? Então era uma aversão a Jesus impressionante. Então, assim,
depois de muito requerer, eles concedem que ele volte à Terra. Ele não precisava, porque ele já tinha atingido um estágio evolutivo que não precisava mais vir. Mas ele, olha a palavra, renuncia e sacrifica. Inclusive tem um outro livro que chama Renúncia, que tem o mesmo caso de alguém que faz isso por outro alguém, como o Marcelo falou. Mas não esperar passivamente, agir daquilo que se pode fazer para que aquela alma seja resgatada para Deus. Porque tem uma frase de São Luís, ou Santo Agostinho, não lembro agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a missão dos pais é aproximar aquela alma de Deus. É a missão dos pais. Não tem mais nada importante do que isso, do que você levar seu filho a reconhecer em Deus a essência da vida e a Ele, simplesmente a Ele se devotar. Então esse Espírito que está lá no livro Ave Cristo, ele vem e faz um trabalho. Foi dado a ele 100 anos para ele recuperar o filho. E em 60 e poucos anos, o filho é resgatado num processo de martirização daqueles círculos romanos, que ele acaba sendo martirizado como um cristão, que se tornou cristão no finalzinho da sua jornada. Foi um período de muito sofrimento, mas que ele aprendeu por essa bendita escola chamada dor. A dor, gente, nós não podemos olhar a dor com olhos de malsinação. Não, a dor é benfeitora, quando ela é reconhecida como alguém que está nos alertando que algo está errado, que nós precisamos modificar atitudes, corrigir comportamentos, modos de viver. A dor está sinalizando que você fez alguma coisa que está repercutindo agora de maneira que você precisa parar, refletir e rever o que você tem feito da sua vida. E esse menino, nesse processo de dor, que é o Tassiano do livro, ele passa por todos esses sofrimentos que são, gente, a gente olha e fica até apiedado dele, tamanho foi o período que ele sofreu, mas foi o meio pelo qual ele dobrou a serviço, foi o meio pelo qual ele conseguiu se aproximar de Jesus, em definitivo. Daí para frente, ele seria sempre aquele que amaria Jesus com as forças que lhe eram possíveis, ou seja, cada um tem o seu tamanho evolutivo. Cada um de nós tem uma janela evolutiva que é o resultado de todas as nossas encarnações anteriores até o presente. E cada um de nós faz o que dá conta de fazer. Mas, de qualquer forma, nós que já estamos conscientes, diferente daqueles que dormem no sono da carne, nós que já estamos conscientes, não temos mais o direito de dizer que não sabia. Nós temos que lembrar que nós temos que fazer os nossos esforços, às vezes silenciosos, às vezes anônimos, mas esforços que influenciam o meio onde estamos vivendo. E esse meio começa no lar, e esse meio transcende para a sociedade, para a região onde nós, de alguma forma, transitamos. É como se nós, nesse momento, começássemos a exalar um perfume chamado perfume de amor, que quem passe por nós, mesmo sem nos conhecer, sinta esse perfume no modo de viver que a gente elege para nós. Esta situação foi o que Paulo chamou de temos que ser cartas vivas. As pessoas têm que ler em nós o Evangelho. Sem que você articule uma só palavra, a pessoa reconhece que você está vivendo o Evangelho. Você está fazendo o que você dá conta no limite das suas forças, mas está fazendo com o seu coração. Então é isso que eu acredito que nós precisamos eleger como ponto de viver. Não ficar desesperado porque o outro não conseguiu. Não. Vamos dar tempo a ele, como bem lembrou o Marcelo, mas vamos dar tempo ativo. 20 anos a mãe, Dona Senhora Mônica, orando pelo nosso menino perdido que voltou e voltou a ser um menino maravilhoso. Mas não passivamente. Nós temos que eleger a prece, o que está ao nosso alcance para que o bem possa atingir aquela criatura que está apenas temporariamente como filho pródigo. Mas não se esqueça. E não nos esqueçamos, o filho pródigo tem um momento dele que ele cai em si. Todos nós, por mais perdidos que estejamos, um dia cairemos em nós e teremos a reflexão. Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como teu servo. Ou seja, aquela reflexão em que você se reconhece que errou, mas se reconhece que tem que voltar e fazer o caminho de volta, corrigindo o que você estragou. É esse o processo que a reencarnação nos concede. Se não conseguimos hoje com aquele filho de 50 anos a que Marcelo se referiu, esse filho estará em outra reencarnação e conseguiremos em outra oportunidade. O que não podemos é ver de forma reducionista, como se fosse só esse momento presente, porque isso gera ansiedade, angústia, e você não resolve as coisas nem com ansiedade nem com angústia. Você resolve as coisas com serenidade,
com mansuetude. E só tem serenidade e mansuetude quem tem certeza da vida futura, quem tem certeza que a vida prossegue no encadeamento de encarnações em que almas se reencontram em posições outras, mas sempre na direção do bem, para que todos sejamos aqueles que construamos o amor fraterno a que nos referimos no título. Eu queria fazer uma pergunta, não um comentário. Vou lançar a pergunta, vou pedir que vocês que têm curso superior, eu não tenho, eu sou técnico, contabilidade, então não tenho curso superior, não vou poder refletir sobre. Mas como é que a gente consegue, lá no item 8, dizer assim, o homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas, não é vítima dos fantasmas, do despeito, da inveja, da ambição e da desconfiança. Como é que nesse século que a gente julga tanta injustiça, nós conseguimos amar aquela pessoa que a gente acredita piamente que não merece o que o possui? É aquele seu irmão que de golpe em golpe compra um carro zero, que você sai para trabalhar todo dia, Max, e tá lá com Fuca 68. É aquele seu vizinho que nunca te deu um bom dia. Um dia você está no Instagram dele, ele está lá na Malásia, em Kuala Lumpur, no 101º. Como é que a gente consegue vencer sem o Evangelho? Que a gente não. Como é que a gente consegue vencer sem o Evangelho essa sensação de injustiça divina quando o bom está comendo macarrão com salsicha e aquele que aos meus olhos não presta comprou lombo de bacalhau na Casa Pedro, em Cabo Frio, de R$130 o quilo? Como é que se vence isso, ô Max? Então, Marcelo, vamos lembrar dos processos que nós não podemos perder de vista nunca, que a doutrina espírita, aliás, o pensamento espírita é a coisa mais bela que eu já conheci na minha vida, porque ele abre as suas fronteiras de enxergar a vida e faz com que você compreenda, não a curto prazo, mas a longo prazo. Nós acabamos de falar no texto que estamos em papéis e responsabilidades distintos. Aquele que hoje se perde nos prazeres, sem se dar conta do sofrimento dos outros, que ao lado dele gemem e ele nem percebe, choram e ele nem se dá conta, ou não quer se dar conta, são aqueles que ainda não sabem o que faz. Vamos lembrar que Jesus disse isso no altura da cruz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que faz. Eu não posso, de modo algum, ter por ele um sentimento de, qualquer que seja, constrangedor, um sentimento de que ele não está sendo justo, porque é o momento dele que ele terá que aprender com a vida, e não comigo, não com o outro. Ele terá que aprender consigo mesmo. Ele aprenderá nessa experiência de muita abastança que ele não soube compartilhar. E seguramente a vida lhe proverá uma outra oportunidade para que ele experimente o lado oposto e possa sentir o que é o oposto daquilo que ele anteriormente não soube valorizar. Por isso que existe uma velha frase no nosso jargão popular: a gente só dá valor no que tem depois que perde. Muitos de nós aprendem dessa forma. Esse que você colocou lá em Kuala Lumpur, esse que comprou o bacalhau, ele é um amigo nosso, um ser nosso que não sabe ainda o que faz. Ele não está se dando conta. É uma consciência anestesiada, se ele já tem alguma conquista evolutiva. Se ele não tem conquista evolutiva, é uma consciência que não a desabrochou ainda. Mas se já tem e se perdeu nos prazeres sensoriais, que é o que muito acontece com muitas criaturas neste planeta de expiações e provas. Elas se perdem nas questões sensoriais, nas questões das sensações, de valorizar o ter, esquecer que ela é, que precisa valorizar o ser. Ela não se dá conta disso, ela está completamente enfronhada nesta realidade. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, se não me falha a memória, o Espírito Lázaro, ele vai dizer que o amor ele passa por 3 etapas. Ele passa pelo instinto, pelas sensações e pelo sentimento. Quando ele está no instinto, ele age por impulso de sobrevivência. Quando ele está nas sensações, ele se corrompe na busca dos prazeres sensoriais. E quando ele está no sentimento, ele, na verdade, depura o que corrompeu, porque ele sente que não é mais aquele movimento de sensações que o nutre, que o sustenta como vida. Então, mais uma vez, como você falou do filho de 50 anos, que a mãe não abandonou, conquanto não consiga mais estar próximo dele. Esse filho que está perdido nos prazeres sensoriais também terá seu tempo de encontrar os caminhos que o acordem, que o despertem para a vida. Lembra de Paulo,
Desperta tu que dormes. Conheça o Evangelho. Uma vez que você conhecer, ele passará a ser um de nós aqui falando, e ele passará a fazer aquilo que ele não conseguiu entender ou acordar na anterior experiência, ele passará a fazer o oposto aqui agora, e você o verá fazendo a correção do passado pouco a pouco. E lembremos, foi o Dr. Bezerra de Menezes que disse que Deus, Jesus, eles não violentam as nossas consciências, eles não forçam o despertar, eles não forçam que você saia daquela dormência que você se entregou. Ele te coloca, a vida te coloca em oportunidades que mais cedo ou mais tarde você vai se defrontar com situações e fatos que vão te fazer acordar. E quando isso acontecer, será o momento do que nós chamamos de ponto de inflexão. Ele passará de um lado para o outro e começará a mudar por si mesmo. Então, de novo, a gente não poderá ver as pessoas num único horizonte de uma encarnação. Nós temos que aumentar esses horizontes para muitas e muitas encarnações. Se às vezes uma pessoa leva séculos para ser acordada e nós não podemos fazer absolutamente nada além de fazer a nossa parte, lançando o nosso perfume do amor, que chegará uma hora que ele perceberá no outro o que ele ainda não tem em si. E aí nascerá nele a sede. A palavra é essa mesmo, a sede de amor, a sede de viver em harmonia consigo mesmo e com o mundo. E isso é uma construção de longo prazo, Marcelo. Então, como diziam os amigos, be calm, don't worry, be calm. Vamos lá. Eu estava aqui pensando nessa indagação de Marcelo e achei curioso porque o Paulo é o único das cartas paulinas, o único lugar onde a gente vê essa expressão amor fraternal é nas cartas de Paulo. Em todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, só ele usa essa expressão, que em grego, lá, né, no original, lá você lê como Filadélfia, e que significa amor entre irmãos. Eu achei isso muito interessante e simbólico, porque foi exatamente isso que Estevão sentiu por ele, enquanto Gesiel, né, o irmão lá da sua amada. Eu acho interessante o Paulo falar sobre isso, porque o que ensinou Paulo não foi só a visão de Jesus. O que ensinou Paulo foi a persistência, a permanência do amor fraternal de Estevão. Porque quando ele diz ali, permaneça o amor fraternal, é sobre essa constância de aguardar ativamente, que Marcelo trouxe de forma tão brilhante. Não foi só Jesus que apareceu e foi suficiente para a conversão de Pedro. Não foi, não. O tanto de gente que teve ali, batalhando do lado, ensinando a Paulo, a Paulo, sobre isso. Estevão foi um grande responsável pela sua conversão por conta desta permanência do amor fraternal. Quando ele estava lá, gente, sendo açoitado. E volta como instrutor espiritual depois que Paulo mata. Isso! Ou seja, é a permanência do amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Permanecer esse amor fraternal. O que é esse amor fraternal? Quando ele diz ali, gente, vocês vão mudar. Hoje você é filho, amanhã você é irmão, amanhã você é marido, amanhã você... Isso muda, porque, na verdade, o que importa é que nós somos todos filhos de Deus. Antes de ser seu pai, antes de ser seu filho, é filho de Deus. Antes de ser essa pessoa que agora faz tanta bobagem, né? Ai, meu Deus, esse sujeito é filho de Deus. Não é ser sobre meu irmão, sobre aquela posse, ele é meu irmão, não. Para além de ser seu irmão, ele é filho de Deus. Permanecer o amor fraternal é lembrar disso. E quando a gente lembra disso, a gente tem a certeza de que não importa a bobagem que ele está fazendo agora. Se ele é filho de Deus, ele só tem um futuro possível,
que é o caminho da angelitude. Não importa o hoje, a doideira que ele está fazendo hoje, o bacalhau que ele está comendo hoje e a indiferença que ele tem para com os seus semelhantes hoje. Se ele é filho de Deus, ele só tem um caminho possível, embora ele relute, embora ele empaque, embora ele fique recalcitrante. Permanecer o amor fraternal é não esquecer dessa filiação de todos nós, que foi o que Estevão fez com Paulo. E por isso que Paulo modificou. Ele foi constrangido por essa permanência. A gente não tem nada pior do que você cometer um equívoco. Às vezes a vontade que você tem, eu magoei Max. A vontade que eu tenho é que Max me dê um tabefe. Vire a mão na minha cara, porque é o que eu mereço. Quando Max diz assim, Dora, querida, vem cá, me dá um abraço, eu te perdoo. Aquilo ali, gente, meu Deus do céu, aquilo ali, eu preferia que ele me batesse. Ele tá me dando amor de volta. Jesus, eu errei tanto e ele me ama assim mesmo. Isso é constrangedor. É por isso que Paulo acredita na força desse amor fraternal. Porque ele sabe o tapa que ele tomou desse amor fraternal. Ele sabe o saculejo que a vida dele tomou porque alguém decidiu permanecer amando-o como filho de Deus. Isso é muito poderoso, gente. Isso é mais poderoso do que uma chinelada havaiana. Isso é muito poderoso. A gente não tem noção ainda do que é isso. Sabe por quê? A gente não consegue sentir isso pelo outro porque a gente, conhecendo os nossos erros, se constrange ainda ao saber que a gente é amado. Pelo amor de Deus, me bate, mas não aceita que eu errei. Pelo amor de Deus, eu mereço ser castigado. E aí, quem ama diz assim, não. Você vai superar, você consegue. A gente não consegue se perdoar nos nossos equívocos. A gente não consegue se sentir merecedor desse amor fraternal. É por isso que a gente tem dificuldade de sentir isso pelo outro. Passa pela gente. E se a gente não se sente merecedor disso, a gente não vai conseguir passar isso adiante, né? E aí Paulo, que aprendeu aos trancos e barrancos, entendeu que essa é a chave. Falou, somente a permanência nesse amor vai fazer, de fato, a gente conseguir o êxito daquilo que a gente objetiva, né? Foram minhas considerações finais. Marcelo, faça as suas, porque a hora voou. Minha consideração final, eu gostaria só de fazer um comentário numa anotação que a Camila fez no chat. Olá, bom dia. É um assunto que foge, mas acho que a gente não pode ficar sem dar resposta. No Espiritismo tem o batismo? Não, Camila. O Espiritismo não adota qualquer prática litúrgica. No Espiritismo não tem casamento, não tem batismo, não tem extremunção, não tem crisma, não tem qualquer atividade litúrgica. Mas espírita, como é que é o casamento do espírita? O casamento do espírita é assim, vou ensinar. Ele vai lá no cartório de registro civil, leva o CPF, identidade dele, da mulher dele, prepara o documento, assina e casa. E se ele tiver em condições favoráveis, leva a família para almoçar depois no restaurante. Então, assim, não há qualquer prática litúrgica dentro da doutrina espírita proposta pelos espíritos. Mas o meu centro espírita casa. Está errado. Ele faz, mas faz porque ele quer, de orelhada. É uma inserção litúrgica que não cabe dentro do espiritismo, da doutrina espírita, qualquer prática litúrgica. Mas eu quero me casar de véu e grinalda e quero convidar o presidente do Centro Espírita para fazer uma oração. Você pode até fazer, se ele quiser, ele vai lá e faz a prece. Mas eu te sugiro até que quando você for se casar, ao invés de convidar o presidente do centro para fazer a prece, convida o seu pai, sua mãe, porque ele tem motivo para rezar para o casamento não dê errado. Porque ele não quer você de volta para casa, ele quer que o casamento funcione. Então, assim, não há para Camila e para qualquer outra pessoa
dentro do espiritismo, a anotação de qualquer prática litúrgica, qualquer, nenhuma, qualquer prática de liturgia, de ritual que você vê numa casa espírita não se alinha com o pensamento proposto pelo codificador e pelos espíritos superiores em nenhuma obra da codificação. Inclusive, posso até ousar a dizer que nenhuma obra subsidiária séria também faz essa anotação. Então, quero batizar. Você vai batizar onde? Na igreja católica ou numa igreja evangélica. É correto? Eu, particularmente, não acho. Porque se você é espírita, o que você vai apresentar seu filho numa outra religião para não cumprir aqueles preceitos? Simplesmente para dar uma resposta social a um familiar que cobra. Então, enfrenta com muito amor e diz, filho meu não vai ser batizado porque eu sou espírita, eu vou, se tiver que batizá-lo, vou batizá-lo na inserção na evangelização de infância, que é o batismo, para enfrentar o mundo, mas sem uma liturgia, sem prática alguma. Desculpe, amigos, mas a gente tem que comentar alguma coisa para não ficar esse vazio aí. Max, por gentileza, querido, suas últimas considerações e a prece, por favor. Eu só gostaria de lembrar as palavras de Abigail para o Paulo, que você se referiu, Abigail Espírito, no momento em que ele estava sofrendo muito intimamente, e ela pronunciou para ele 4 palavrinhas, que eu vou ler aqui para não esquecer. Amar, trabalhar, esperar e perdoar. Então, ama, trabalha, espera e perdoa. São 4 conselhos que, se nós conseguirmos assimilá-los no coração, eles fazem toda a diferença da nossa pacificação íntima, a despeito dos problemas que nos rodeiam, sejam eles dentro de casa, sejam eles no nosso entorno, na sociedade. Se amarmos, se realmente trabalharmos, se nós fizermos realmente o movimento mais importante, que é saber esperar, no sentido de ter o tempo certo para que as coisas maturem, e perdoar as ofensas, como Dora falou, saber que tem pessoas que conseguem, e nós também temos que conseguir perdoar, isso fará toda a diferença na nossa paz íntima. E esse é o bem mais precioso que alguém pode carregar, por onde você for. Se você tiver isso no seu coração, você vai muito tranquilo, independentemente de quão tumultuoso esteja o mundo. Muita paz a todos, e convidamos para a nossa prece de encerramento. Vamos agradecer a Deus, ao nosso soberano Senhor da vida, por nos ter concedido a oportunidade de viver. Agradecer porque não nos falta absolutamente nada de que necessitamos para cumprir nossa jornada de volta para Ti, Pai. Agradecer por ter mandado de tão alto o Seu Filho Jesus, que veio trazer vida e vida em abundância, como Ele mesmo nos asseverou. Que possamos, Senhor Jesus, aprender com o Seu Evangelho, meditar com o Seu Evangelho, sentir Seu Evangelho, para poder vivê-lo e vivê-lo em abundância, por onde formos. Que sejamos, Senhor, aqueles que já façamos como o Senhor fez, o movimento de servir, porque não viemos para ser servidos como o Senhor nos ensinou. Ajuda-nos, Senhor, a não olhar o outro jamais como alguém que não seja o nosso próprio irmão. E se olharmos o outro, enxergarmos o bem que há nele, a despeito das aparências de mal que ora ainda exibam. Ajuda-nos, Senhor, enfim, a viver o Teu Evangelho, reunidos uns com os outros na direção do amor supremo, a que todos somos conclamados a viver. Muito obrigado. Muita paz. Muito obrigada, amigos. Uma manhã de muita paz. Vê como é que a gente já sai até mais animado. Graças a Deus. Obrigada, Max, Marcelo e companheiros do chat. Amanhã tem mais café e a gente tá aí. Amanhã tem Livro dos Espíritos, hein? À noite tem, verdade. Bem lembrado, que eu já estava esquecendo.